Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, que a paz do Senhor esteja alcançando o seu coração nessa noite. Culto de oração, nossa quarta missionária. O desejo do meu coração é que você sinta a presença do Senhor durante a nossa reunião de oração e que Deus, através do teu Espírito Santo, fale poderosamente aos nossos corações. Eu queria ler um texto com vocês que está em Josué, capítulo 1, versículo 9. A palavra de Deus diz assim: Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Esse texto é um texto que marca o chamado de Josué. Esse texto marca a necessidade de Josué se posicionar diante dos desafios que o cercariam. E esse texto representa o nosso Deus, aquele que está ao nosso lado, aquele que nos ajuda nos momentos de tensão, de dificuldade, de dor. Deus, ele fala com Josué que ele seria o Deus presente, ele seria aquele que combateria o medo que cercaria Josué, ele combateria os adversários que poderiam cercar Josué, porque esse é o nosso Deus, aquele que era, que é e que há de vir. Que o Senhor continue falando ao seu coração e não esqueça, entregue ao Senhor o seu caminho, entregue ao Senhor a ansiedade do seu coração, lança sobre Ele, porque Ele continua cuidando de nós. Um forte abraço e que o Senhor continue falando ao seu coração nessa noite. Vamos orar, graças a Deus, por tudo que Ele tem nos oferecido. Oremos. Pai, obrigado, Deus, por esse dia. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos nessa noite, nessa quarta-feira missionária, Deus. Pai, eu te agradeço por tudo que nós enfrentamos durante esse dia, as provações, as lutas. E te agradeço também pelas vitórias, Deus, porque as vitórias que chegam até nós são dadas pelo Senhor. Continua abençoando os meus irmãos e as minhas irmãs.
Continua tocando os nossos corações com a Tua palavra, com as orações e com os louvores. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Vamos ler juntos a palavra do Senhor que se encontra lá em Mateus, capítulo 5, versículo 13 ao 16. Diz assim: vocês são sal para a humanidade, mas se o sal perde o gozo, deixa de ser sal e não serve para mais nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. Assim também a luz de vocês deve brilhar para que outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Que o Senhor abençoe a todos, que fique para vocês essa palavra para meditação. Somos a luz deste mundo, a luz do Senhor que está em nós, seja refletida na vida daquelas pessoas que estão em trevas, que ainda não conhecem o Senhor. Que possamos fazer a diferença aonde formos, aonde estivermos, levar essa luz do Senhor, levar a paz do Senhor que está em nós. Recebemos de graça e de graça também devemos dar. Dai de graça, que de graça recebestes. Que possamos fazer a diferença nessa geração. A humanidade precisa de nós. Que conhecemos a Jesus, temos a Jesus e eles precisam do Senhor. Eles também precisam conhecer a bondade do Senhor, a graça do Senhor. Que você possa deixar Deus te usar como instrumento para abençoar a vida de muitos, daqueles que estão em trevas, que ainda não conhecem o Senhor, que ainda não provou da sua maravilhosa graça. Deixa Deus te usar. Deus te abençoe. Oremos. Pai querido, Pai amado, estamos aqui reunidos para engrandecer seu grande nome e cumprir o que o Senhor ordenou. Obrigada a Deus pelas suas bênçãos em nossas vidas e por nos permitir fazer parte da tua santa presença. Senhor, venho te pedir pelos acamados e enfermos que se encontram em hospitais, casa e aos cuidados dos profissionais de saúde e familiares. Que o Senhor possa mover milagres na vida de cada pessoa fragilizada. Que este povo receba cura e sinta a tua presença, fortalecendo e estabelecendo a saúde de cada um neste momento. Deus, só tu sondas e conheces cada coração. Manifesta o teu poder na vida de cada um que te busca e clama pelo teu nome. Restaura estas vidas e mostra a tua glória para que eles tão somente creiam que só tu és Deus. Te agradeço, Pai, e entrego este pedido em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Ser cristão existe um certo modo de viver. É mais que ir ao templo e bênçãos receber. Ser cristão exige um compromisso de amor. No mundo tão incerto, de mágoas e temor, fazendo discípulos em cada cidade, eis o grande desafio diante de nós. Prossigamos
Senhor, levando o Evangelho, seja onde for. Basta abrir os olhos que se pode enxergar pessoas que anseiam a verdade encontrar. Não fiquemos mudos, pois a ordem é pregar a toda criatura que Cristo quer salvar, fazendo discípulos em cada cidade. Eis o grande desafio diante de nós. Prossigamos todos juntos com a força do Senhor, levando o Evangelho, seja onde for. Eis que estou convosco, é que diz o Senhor. Em nada, pois, temamos, lutemos com fervor. Almas perdidas buscam paz no coração. Cantemos a mensagem que Cristo é solução, fazendo discípulos em cada cidade. Eis o grande desafio diante de nós. Prossigamos todos juntos com a força do Senhor, levando o Evangelho, seja onde for, fazendo discípulos em cada cidade. Eis o grande desafio diante de nós. Prossigamos todos juntos com a força do Senhor, levando o Evangelho, seja onde for. Fazendo discípulos em cada cidade. Olá, graça e paz, eu sou a missionária radical Silvia Alves e é com muito carinho que eu mando um grande abraço para todas as mulheres da MCM. Meus amados, graça e paz, mulheres de Deus da MCM, irmãos da Igreja Batista Sião, um abraço para a nossa promotora Aninha, nosso pastor Walter, toda a sua família e toda essa igreja gloriosa. Missionárias, estamos aqui em Nazaré, como é sabido de todos vocês, trabalhando, avançando com discipulados, com PGMs, com futebol, com balé. Estarei mandando para vocês algumas fotos e alguns vídeos das nossas atividades aqui em Nazaré, no bairro Santa Rita. Estamos ansiosos para passar esse momento de pandemia e nós conseguimos organizar uma caravana da MCM, aí da Sião, para vir passar um fim de semana aqui em Nazaré, para poder pregarmos a palavra de Deus aqui e vocês verem de perto o que nós estamos fazendo aqui, como estamos atuando na nossa comunidade, em nosso bairro, nessa preciosa cidade de Nazaré das Farinhas, na Bahia. Deus abençoe. Fazendo discípulos em cada cidade. Eis o grande desafio diante de nós.
prossigamos todos juntos com a força do Senhor, levando o Evangelho, seja onde. Senhor nosso Deus e Pai, agradecida estou, meu Pai, por essa oportunidade de estar aqui como igreja para orar por missões, pedir ao Senhor que nos induza cada vez mais, meu Deus, a trabalharmos, a vivermos missões em nossa vida, indo, contribuindo e orando por missões. Abençoe, meu Pai, missões locais e cada um de nós possamos nos responsabilizarmos para com missões, porque missões está no seu coração, meu Deus, e deve estar também no coração de cada um de nós. Em nome de Jesus, agradecida por essa oportunidade. Amém. A paz do Senhor, meus amados irmãos. Quero convidar você a pensar comigo sobre o tema de missões urbanas. E para começarmos a pensar sobre missões urbanas, missões locais, eu gostaria de te perguntar: você sabe o que é missões urbanas? Quando o promotor de missões chega no púlpito da igreja e diz: nós estamos em campanha de missões locais, de missões urbanas, o que isso soa no seu entendimento? Eu dei esse tempinho que eu queria que você pensasse. Não estou presencialmente aí com você para ouvir a sua definição, mas eu queria trazer, entre tantas definições, uma definição que eu preparei aqui para você. Definições de missões urbanas ou missões locais. A palavra missões, que aliás é um vocábulo que não está na Bíblia, você não encontra na palavra do Senhor, nas Escrituras Sagradas, a palavra missões. Ela tem origem no latim missio, que significa enviado. Logo, missões urbanas ou missões locais é uma ação evangelística que a igreja realiza na cidade. Abra sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos. Você sabia que o livro de Atos não acaba no capítulo 28, né? Tem aí os Atos de Cláudia, de João, de Maria, de José. O livro de Atos nós continuamos escrevendo e um dia nós iremos prestar conta ao nosso Deus. Mas no livro de Atos, no capítulo 1, no versículo 8, leia aí o que está escrito. Eu vou ler aqui com você e você vai acompanhando daí. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Na palavra Jerusalém, você pode colocar assim: e ser-me-eis minhas testemunhas na cidade. Missões locais, ela trata especificamente da cidade. Não tem como você ir para Judeia, Samaria e confins da terra sem começar na sua cidade, no local que você está inserido. Quando os discípulos estavam com medo, receosos do governo romano, de virem ao seu encontro, virem à sua busca para capturá-los e encarcerá-lo e até mesmo crucificá-lo, como aconteceu com Jesus. Eles ficavam em casa receosos de sair, temerosos. Mas depois que Jesus ressuscitou, Jesus disse: você não vai ficar só, vocês não irão ficar só, vocês não vão deixar vocês órfãos, mas eu vou enviar o outro, o Consolador. E aqui no livro de Atos, o versículo que a gente leu, ele deixa bem claro: mas recebereis poder. A igreja, os crentes, a igreja que somos nós,
nós temos recebido do Senhor poder através do Espírito Santo de Deus. Então, muitas vezes as pessoas pensam assim: eu não sei evangelizar, eu não sei o que fazer. Tudo que a gente nunca fez ou não temos prática de fazer, temos medo, temos receio. Medo e receio são características naturais do ser humano. Nós temos medo, nós temos receio das coisas quando ela é desconhecida para a gente. Mas esse versículo deixa claro que nós iremos receber poder. Poder na Bíblia, poder do Espírito Santo é autoridade. Como igreja nós temos essa autoridade, esse poder, porque a palavra de Deus, ela é o dínamos, ela é poderosa para transformar as vidas. Então, quando ele está dizendo aqui em Jerusalém, está falando de cidade. Então, no contexto que eu li, eu vou ler de novo para você compreender aonde a igreja está inserida nesse versículo, nos dias atuais. Significa enviado, né? Missões urbanas significa enviado. É uma ação evangelística da igreja local para trazer discipulado aos novos convertidos, consolidação dos lares e pelas ruas pregando a palavra. Nós sabemos que a pandemia ela mudou muito a forma de fazermos evangelismo, mas nós precisamos ir recuperando isso aos poucos, ou buscando novas estratégias para atuar nas demandas da necessidade da nossa cidade. Um outro versículo diz assim, em Atos 5:42, diz assim: e todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Então, o papel de missões locais é ir em seu entorno para proclamar, para pregar a palavra. Missões urbanas é a igreja enviando seus membros à evangelização. Quando nós estamos tratando das outras missões, nós pensamos assim: missões estaduais, missões nacionais. Vou contribuir para o irmão que está lá em missões. Vou contribuir, vou orar pelo irmão que foi enviado, pelo aquele missionário. Como fazemos com Kátia Nayara, que está em missões nacionais. Só que as missões urbanas, eu preciso ter em mente, trazendo bem para o nosso recorte da nossa igreja, a Igreja Batista Sião, a igreja que eu e você, que nós congregamos. A Igreja Batista Sião, ela está localizada na cidade do Salvador, na Rua Forte de São Pedro, número 68, CEP 40 080 016. Esse é o endereço da nossa igreja. Salvador, Bahia. Na Rua Forte de São Pedro, qual é o nosso entorno? Qual é a área de atuação? Pense em uma circunferência. Nós precisaríamos fazer um mapeamento do entorno da nossa igreja para saber qual é o perfil dos seus moradores, da nossa vizinhança. Quando vamos implantar uma igreja, nós fazemos uma pesquisa na cidade e no bairro onde aquela igreja vai ser implantada. A nossa igreja já está inserida ali há anos. E enquanto membros de Sião, precisamos perceber qual é a carência daquela localidade, para que o evangelho chegue suprindo essa carência. Nós percebemos que temos vários prédios no nosso entorno, prédios mais caros, prédios não tão caros, prédios antigos, prédios novos. Nós percebemos que temos uma área de comércio enorme. Nós temos aquilo que eu costumo dizer que é o nosso quintal, que é o Campo Grande, a Praça 2 de Julho. Nós temos à nossa esquerda o Teatro Castro Alves, que, diga-se de passagem, as pessoas dizem assim: onde é a Igreja Batista Sião? Do lado do Teatro Castro Alves, do lado do TCA, onde deveria ser, na verdade,
Aonde é o Teatro Castro Alves? Do lado da Igreja Batista Sião. A igreja católica, quando ela chegava em uma cidade, ela buscava os pontos mais altos, observe bastante, nos interiores, nas pequenas cidades. E até na nossa cidade. Observe que as grandes igrejas católicas, as antigas, elas estão sempre no alto, para que quando a população chegasse na cidade, de longe avistasse logo aquilo que seria mais importante, que seria o templo religioso. Então, as pessoas tomam logo por referência àquela igreja, porque ela está em destaque. Então, no local que nós estamos inseridos, as pessoas que estão em nosso entorno, elas precisam saber da nossa existência enquanto Igreja Batista Sião. E como é que ela vai tomar esse conhecimento? Através de missões urbanas, através da evangelização. Então, quando eu coloquei aqui, missões urbanas é a igreja enviando, a igreja enquanto instituição, enviando seus membros à evangelização. Precisamos literalmente sair das quatro paredes e irmos a campo. Aquele missionário de missões estaduais, missões locais que são enviados. Agora somos nós que moramos na cidade de Salvador, nós que trabalhamos, que estudamos, temos que ter um tempo para dar ao Senhor em evangelização. Tem um versículo que diz: indo pelo mundo evangelizando, não é ide por todo mundo e pregar o evangelho. O versículo diz isso: ide por todo mundo pregando o evangelho, que na verdade é indo. Enquanto você vai caminhando para o ponto de ônibus, para o mercado, para o trabalho, para a faculdade, onde você vai indo, você vai apregoando as boas novas. Todos nós somos chamados para ser missionários. Outros são chamados para viver exclusivamente como missionário, enquanto ministério. Mas Deus nos chamou, nos comissionou a todos. E é aí nesse contexto que nós estamos inseridos em missões locais. Você não congrega em Sião por congregar, para estar lá simplesmente ver toda a liturgia, eu gosto do louvor, eu gosto da palavra do pastor e tal. Você está ali para se alimentar espiritualmente e para devolver esse alimento àqueles que estão necessitados. Um outro ponto de missões urbanas é a igreja indo em cumprimento à ordem deixada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Cada igreja tem a missão de evangelizar as pessoas a seu entorno e na sua localização ali na sua cidade, em todo o seu entorno. Você já parou para observar o que está ao entorno da Igreja Batista Sião? Quanto tempo você congrega lá? Quantas vezes você já foi a campo evangelizar? Sabemos que a Igreja em Missões Locais ela arrecada para a Gamboa, para as congregações, mas eu quero destacar aqui especificamente a evangelização, onde todos nós, enquanto membros, precisamos estar inseridos. Porque quando falamos de missões, falamos muito de enviar alguém, de nunca ser o enviado, de orar e de contribuir. Mas precisamos de ir, precisamos de estar nos locais que as pessoas realmente necessitam. E a igreja local, ela precisa ser uma resposta para seu entorno. Então aquele Campo Grande ali, ele é o nosso quintal. Ele nos traz uma oportunidade imensa de estarmos fazendo evangelismo ali, ar livres, sair com louvores, cantando, parando, trazendo uma mensagem. Ah, mas isso não é o perfil da nossa igreja. E qual é o perfil? Quais são as estratégias, então, que estamos desenvolvendo para evangelização? Precisamos montar estratégias. Aqueles prédios ali, o que aquelas famílias realmente necessitam? Quais são as crises? Quais são as demandas dessas famílias? Como posso acessar essas famílias? É aí que entra o culto no lar.
de pessoas que não iriam à igreja, mas através do culto do lar, essas pessoas podem ser inseridas aonde a nossa igreja trabalha com o PGM. Olha a importância do PGM, mas para que o PGM funcione, naquela casa que tem um PGM, aquelas pessoas precisam evangelizar os seus vizinhos e convidá-lo para estarem no PGM. Percebe? Então, nós percebemos também que sempre está saindo nos noticiários os furtos que acontecem no nosso entorno ali na Igreja Batista Sião. Então, muitos usuários de drogas que adentram para pegar fio de cobre dos ar-condicionados daquelas lojas, entram em restaurantes para pegar algumas coisas para vender e trocar por droga. A igreja precisa ter um olhar atento de quem é o seu público ali em seu entorno, quem são as suas vizinhanças e o que é que essa vizinhança precisa. Então, nós precisamos buscar estratégia para alcançar desde aquelas pessoas que estão naqueles prédios, como os comerciantes e como aquelas pessoas que são usuárias de drogas, aquelas pessoas que necessitam de um olhar mais atento. É aí que o nosso dom natural, os nossos talentos, aquilo que a gente estudou e nos tornamos, o tipo de profissionais que somos, como eu posso colocar tudo que Deus me deu, tudo que eu tenho, tudo que eu construí para o louvor da glória do Senhor. Então, nós precisamos acordar para que todos nós possamos fazer missões. O médico, o advogado, o psicólogo, o enfermeiro, o delegado, o policial, porque juntos, na vivência particular, pessoal de cada um, podemos montar estratégias para alcançar o nosso entorno, porque se eu estou inserido dentro de uma comunidade, que ela toda comunidade tem as suas demandas. Dentro dessas demandas eu preciso levantar quais são essas demandas e como igreja trazer resposta. Isso é missões locais. Porque Kátia, que está lá em missões nacionais, na localidade dela, ela teve que mapear, saber as necessidades daquelas pessoas e ali montar estratégia. Ali se tornou a missão local dela. E assim como ela tem que trazer relatório para a junta de missões, trazer relatório para a nossa igreja, porque nós estamos enviando, sustentando e orando, nós, enquanto missões locais, precisaremos também dar um retorno. E daremos esse retorno a quem? Nós daremos esse retorno ao Senhor. Porque o Senhor não nos chamou para estarmos sentados, salvos e satisfeitos. Nos chamou para irmos ao encontro daquele que está necessitado. Isso é um trabalho que podemos fazer individualmente, indo, como precisamos fazer enquanto instituição, enquanto igreja. Você e eu, nós precisamos estar conectados às estratégias, aos planos de evangelização que a igreja detém, para sermos resposta. Quer ver um exemplo? Vou abrir aqui um parêntese, puxar um pouco de sardinha, de brasa para minha sardinha. Nós temos um trabalho de evangelismo muito diferenciado, que é o Portas Abertas. O Portas Abertas, nós abrimos as portas de segunda a sexta, no horário normal, das 9 às 16 horas, e temos 2 cultos, meio-dia e 15 horas. Por conta da pandemia, nós estamos com horário reduzido, estamos trabalhando só segunda, terça e quarta, das 9 à 1 da tarde, tendo o nosso culto ao meio-dia. Por que o nosso horário está reduzido? Porque não temos voluntários. Para cada período eu preciso de um plantonista e de 2 conselheiras. Um plantonista de manhã e 2 conselheiras à tarde. Uma hora muda, entra outro plantonista e mais 2 conselheiras. Por não termos, por conta da pandemia, as senhoras que eram muito atuantes não podem estar com a gente e muitas não irão retornar mesmo após a vacina. Estamos vendo aí o aumento das coisas, então a gente precisa ter bastante cuidado, mas existem pessoas que podem sim estar, porque nós vamos ao mercado, ao médico, vamos ao shopping, vamos à praça de alimentação, pegamos ônibus, mas
Com tudo isso, estamos usando álcool, estamos usando o distanciamento, estamos usando a máscara, e mesmo assim precisamos continuar evangelizando. Precisamos continuar evangelizando. Perceba que em muitos lugares o evangelismo ele foi transformado, mas ele não parou. E com isso, vidas foram alcançadas. O que acontece quando a gente cumpre esse ID do Senhor? A igreja ela vai se desenvolvendo de uma forma tal que a igreja começa a encher. Mas não são de membros que vieram transferidos de outra localidade. São almas que foram alcançadas nessa localidade e vieram para a igreja, passaram por um trabalho de discipulado, foram consolidados, batizados e passam a ser membro da igreja. Essa é a função da igreja local. A igreja recebeu essa ordem que não pode ser esquecida. Afinal, o evangelismo não é uma opção. Eu não gosto, não é opção, meu irmão. Não é opção, minha irmã. O Senhor nos chamou para evangelizar. É uma ordem dada pelo Senhor à igreja. O cristão é servo de Cristo. Ao servo não cabe alternativa senão obedecer. Obedecer ao chamado, obedecer à ordem dada pelo seu Senhor. Somos responsáveis pelas almas perdidas e iremos dar conta ao Senhor de cada uma delas que tivemos a oportunidade de levar essa palavra e muitas vezes não levamos. Todos nós seremos chamados à presença do Senhor e iremos prestar conta. Você pode dizer assim, mas eu já estou inserida na obra, eu faço parte do louvor da igreja, eu dou aula na IBD, eu já estou inserida. Eu não estou falando de estarmos inseridos em alguma atividade da igreja, mas eu estou te alertando que nós precisamos, independente do que fazemos nas quatro paredes de um templo, nós precisamos estar fora, enquanto igreja, para alcançar aos perdidos, aqueles que não vêm à igreja. Precisam ser trazidos pela mão de alguém. A cidade, ela cresceu e ela tem agora uma multiforma de se desenvolver, de vivência. Então são as chamadas tribos. Você já viu certamente, você está de noite no seu carro ou no ônibus e passa aquele monte de ciclista, né? Estão ali pedalando de noite, tomando aquela brisa, se exercitando. Então ali é uma tribo. Os skatistas, os surfistas, o grupo de futebol, o grupo do judô, ali são oportunidades que nós temos de fazer missões locais. São oportunidades que nós temos de levar a palavra para aquela tribo, para aquele conjunto de pessoas que ali comungam de um mesmo gosto, de uma mesma prática. São os motociclistas, os corredores, e ali está sempre inserido no contexto da cidade e sendo sal. Durante muito tempo a igreja se fechou em si mesmo e tinha os ar livres, a distribuição de folheto e havia uma separação da igreja com a comunidade. Mas se faz necessário ter uma junção. A igreja precisa compreender a necessidade da sua comunidade, daquelas pessoas que estão em seu entorno, e levar para essas pessoas o evangelho, que não é só palavras, mas em atitude, em ações, nas necessidades daquela comunidade, porque era isso que Cristo também fazia. Cristo
ele fazia também essas coisas, ele levava a palavra de Deus, ele mostrava o poder de Deus, ele mostrava o pecado, ele trazia a resposta, ele trazia a cura para as necessidades espirituais e física também daquelas pessoas. É sair literalmente para fora para mostrar o evangelho, para sermos carta lida. E as pessoas estão tão sedentas que não precisam de nada mirabolante. Quando paramos em uma praça e começamos a louvar, as pessoas chegam em nosso entorno. Quando começamos a ministrar uma palavra de amor, porque de acusação, o mundo já está aí, o diabo já está aí nessa função. Mas o Senhor, Ele quer que a gente leve uma palavra de consolo, de conforto. E a igreja precisa sair dos seus muros e ir ao encontro da necessidade daqueles que estão no seu entorno. Durante muito tempo eu escutei as pessoas dizerem que Sião é uma igreja que está localizada em um centro comercial. Mas não é só um centro comercial. Durante o dia tem todo o comércio que flui, mas nós temos os prédios ali que são prédios residenciais. E tem também os bairros vizinhos. Então, em um raio de uma circunferência tem uma amplitude muito grande. Tem desde aquelas pessoas abastadas, como o pessoal do Corredor da Vitória, como outras pessoas até chegar na comunidade da Gamboa, como atrás também. Tem muitos lugares a serem alcançados. Precisamos voltar ao evangelismo dia de domingo, precisamos voltar ao evangelismo pessoal. Portas Abertas precisa retomar a sua caminhada pujante de todos os dias. E você pode ser essa resposta para missões urbanas. Nós estamos em plena campanha de missões urbanas e eu quero desafiar você a orar ao Senhor e perguntar ao Senhor aonde Ele quer te inserir, aonde Ele quer te levar. Durante muito tempo a gente pensou assim em Portas Abertas, são as aposentadas, os aposentados, as senhorias, mas eu quero te dizer, você jovem, você precisa estar no Portas Abertas, com seu dom, com seu talento, com seu vigor. Você, senhora, você, senhor, precisa estar no Portas Abertas para trazer a sua experiência de vida, de vivência, para aquele que chega chorando em desespero, sem saber o que vai fazer da sua vida. Você que é profissional liberal, você que é um advogado, você que é um médico, tire um pouco do seu tempo, 1 hora, 2 horas no dia, se comprometa com o Senhor, para que você possa estar nesse lugar levando a sua experiência, levando o seu conhecimento para tantas vidas que chegam necessitadas de uma palavra, de alguém que sabe como se colocar em relação ao direito porque estudou e pode dar um direcionamento para essa pessoa. E tudo que nós passamos na vida, tudo que o Senhor nos permitiu agranjear, aprender, nos estruturar, serve para ensinarmos a outros. Então eu quero que nessa campanha de missões locais você pense diferente, você contribua, você ore, mas acima de tudo você se apresente como missionário de missões locais. Para concluir, eu queria ler aqui rapidamente o que é preciso mudar. Um trabalho de equipe entre todos nós, membros da Igreja do Senhor Jesus e de nossa liderança, através de... Não adianta a liderança instituir algumas coisas se os membros não vierem juntos. Vocês precisam ser resposta. É um trabalho em conjunto, em equipe. Primeira coisa, orar. Oração é a base de tudo. Mas não se esqueça que oração também é ação. Jejum. A Bíblia vai dizer, Jesus disse aos discípulos que tem caixas de demônio que só sai com jejum e oração. Ir ao campo é preciso estar revestido de oração e de jejum. Por isso que muitos têm medo por não estarem com a sua vida abalizada. Mas é preciso estar, porque na hora que formos nos apresentar ao Senhor, vamos dar conta de tudo isso. Envolvimento dos membros, como eu já citei, organização dos ministérios, estratégias. Para a nossa igreja, nós precisamos buscar estratégia. Mas a igreja Y age assim e tá cheia, tá bombou, 2 cultos, não importa a igreja Y. Você está na igreja S de Sião.
Precisamos buscar a estratégia que Deus tem para a nossa igreja, a Igreja Batista Sião. Você não é membro dela? Você precisa orar e buscar estratégia. E eu aprendi em Jocum, quando eu fui missionária da Jocum. Precisamos ser resposta das nossas orações. Entende isso? Culto ao ar livre. Como as pessoas amam o culto ao ar livre. Ah, mas estamos em pandemia, faz o culto com distanciamento. Precisamos ir cumprir o ID do Senhor, independente das dificuldades. Você sabia que os missionários no campo, os longínquos, não pararam por conta da pandemia? Mas compreenderam que foi um tempo oportuno pelas vidas estarem tão debilitadas espiritualmente e fisicamente para ouvirem essa palavra de salvação? Cruzadas, quanto tempo a gente não ouve mais cruzadas? As cruzadas no interior as pessoas faziam até nas praças, porque a quantidade de pessoas eram tantas que não cabia no santuário. Então precisamos voltar às cruzadas, cruzadas evangelísticas. Estamos acostumados a fazer congressos para enchermos a nós mesmos, né? Sermos altamente ministrados, mas as cruzadas elas são evangelísticas. Ações sociais. Porque eu não posso levar só uma palavra, eu preciso também ter um olhar para do que aquela vida precisa. Cadastramento dos membros que aceitam a Cristo e acompanhamento dos mesmos, eles precisam ser acompanhados. Envios de cartas, mensagens virtuais ou ligações a estes novos convertidos para que se sintam acolhidos, consolidados e permaneçam na igreja. Isso aqui é um ponto-chave. Porque muitos são evangelizados, aceitam a Cristo, mas não permanecem na igreja, porque precisam ser acolhidos. Você evangelizou, você trouxe aquela pessoa, você é responsável, é seu bebê, é seu filhinho na fé. Já ouviu essa expressão, mãe na fé, pai na fé? Porque você vai cuidar. O pastor ele não pode dar conta de tudo. Não tem conta de um pastor sozinho, dar conta de 100, de 200, de 300. Visitas nas casas, ir em loco, ver a necessidade daquela família, ver a necessidade do irmão. É aí que entra o culto, que já não é aí no contexto de célula, né? Dos PGMs, mas é realmente ir na casa daquele irmão, ver o que ele precisa, orar por ele e trazer um relatório daquilo que a gente pode ajudar. Um outro ponto é discipulado e principalmente o discipulado, porque é o discipulado que vai consolidar, porque vai chegar um tempo que você vai deixar aquela pessoa e vai se dedicar a outro. E principalmente, para finalizar, o acompanhamento pastoral, que é de suma importância. Ovelha faz ovelha, você já deve ter escutado esse ditado, mas o pastor, ele conhece as suas ovelhas, então é muito importante a presença do pastor para com a sua ovelha. Então apresente aquele novo decidido ao seu pastor, fale com ele que ele pode se reportar diretamente ao pastor, que o pastor está ali para ajudá-lo e para auxiliá-lo em todas as demandas. E para concluir, missões urbanas é uma realidade e deve ser compreendida como uma necessidade que não pode acabar. Não pode acabar missões urbanas. Acabar no missões urbanas, acaba a igreja local. A igreja local vive de missões urbanas e missões urbanas, ela traz vida à igreja. É ela que enche o templo de novas almas, de novos convertidos. Amém? Que Deus em Cristo continue nos abençoando. Vamos orar. Pai, eu quero te louvar por essa oportunidade e quero te pedir, Senhor, que aquilo que não ficou claro, que as pessoas possam rever, Senhor, essa mensagem, esse estudo, essa conversa, e que o teu Espírito dê crescimento, que toda resistência caia por terra, que todo sentimento de incapacidade, toda falta de coragem, que venhamos lembrar do versículo de Atos 1:8, que o Senhor já nos deu poder através do teu Espírito Santo para irmos e pregarmos a tua palavra. É no nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Que Deus em Cristo continue te abençoando, te guardando e te fortalecendo. Em nome de Jesus. Graça e paz, irmãos. O Senhor Jesus, em Marcos, capítulo 16, a partir do verso 15, ele disse: Ide por todo o mundo
e pregai o evangelho a toda criatura. Nós vamos entoar o cântico que fala justamente acerca disso, do grupo Vida Abundante, álbum Raízes, Ide por todo mundo e pregai. Estou saindo pra onde Ele manda. Estou saindo pra nunca mais voltar. Estou saindo. Sua ordem chegou. Ide por todo mundo e pregai. Pois Jesus Cristo é Deus e no meu lugar morreu. Esta vida não é minha, o que tenho não é meu. Casa, bens, família e o meu futuro dou. E mesmo dando tudo, devendo, ainda estou saindo pra onde Ele manda. Estou saindo pra nunca mais voltar. Estou saindo. Sua ordem chegou. Ide por todo mundo e pregai. Já tenho o meu chamado, não preciso esperar. Já tenho minha comissão, falta um lugar. Heroína, eu não sou, mas quero obedecer. Meu amado vai comigo. Não tenho o que temer. Estou saindo pra onde Ele manda. Estou saindo pra nunca mais voltar. Estou saindo. Sua ordem chegou. Ide por todo mundo e pregai. Amém. Nós vamos, nesse instante, receber a bênção dos apóstolos. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a consolação, a comunhão, a intimidade do Espírito Santo sejam com todos agora e para todos sempre. Amém. Amém. Feliz semana para todos.